Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad. 13 de novembro de 2023, segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Pecado e perdão. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dele. Aqui é abordada a questão da seriedade do pecado e do escândalo, bem como a questão da prontidão para perdoar. É necessário manter o equilíbrio entre os dois, pois, se a balança pender muito para um dos lados, as coisas ficarão em um tumulto. No que diz respeito ao pecado, hoje em dia há uma tendência de não percebê-lo em sua perversão abismal. O pecado é relativizado e as falhas morais parecem ter cada vez menos peso, mesmo na Igreja. Por outro lado, todo pecado, por mais grave que seja, pode ser perdoado, desde que o pecador se arrependa e faça um esforço sincero para mudar. Para que isso aconteça, entretanto, ele deve primeiro reconhecer claramente a gravidade do pecado. Ao ouvir o Evangelho de hoje, naturalmente pensamos no abuso sexual dentro da Igreja, que se tornou um tema doloroso. No entanto, não podemos reduzir esse Evangelho apenas a essa área. Também há abusos na área da doutrina, quando ela não é transmitida de acordo com a verdade do Evangelho e o autêntico magistério da Igreja. Essas falsas doutrinas podem, por exemplo, tornar-se uma armadilha para os candidatos ao sacerdócio, na medida em que enfraquecem sua fé e, consequentemente, também a de muitos fiéis, porque os sacerdotes têm uma posição privilegiada na proclamação. Qualquer relaxamento ou frouxidão no campo da moralidade pode, portanto, abrir a porta para o pecado e impedir a conversão. Seja o que for, e por mais grave que seja, o Senhor está sempre pronto para perdoar. E nós também deveríamos estar. Quando a outra pessoa quiser mudar sua vida, devemos perdoá-la até mesmo 7 vezes por dia,
E isso significa sempre. É a enorme generosidade de Deus que deve se refletir em nossa disposição de perdoar. Isso é tão importante para o Senhor que Ele deixa claro para nós que quem não estiver disposto a perdoar, seus pecados também não serão perdoados. Perdoar significa renunciar à posição de acusador e, em vez disso, adotar a atitude de Deus, sempre pronto a perdoar o pecador arrependido. Renunciamos a reivindicar a dívida que o outro tem, ou supostamente tem, para conosco. É justamente no perdão que o amor de Deus se manifesta de maneira especial. Quem poderia dizer que não precisa de perdão? Deve ficar claro que a eficácia do perdão recebido depende da intenção de fazer as pazes por parte do ofensor. Não seria suficiente se a Igreja respondesse a todas as transgressões graves apenas com um aspecto de punição e expiação, sem abrir o acesso à conversão, ao perdão e à reconciliação. É aqui que a diferença entre a Igreja e o Estado deve ser demonstrada. Este último está preocupado principalmente com a justiça, enquanto a Igreja é mãe e mestra. No final do texto de hoje, o Senhor concentra nossa atenção na fé. Ele nos deixa com uma declaração muito clara. Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. É claro que ninguém está nos pedindo para testar nossa fé por esse exemplo específico que o Senhor menciona. Em vez disso, Ele quer que vejamos que na fé tudo se torna possível. Até mesmo situações que parecem não ter saída podem ser mudadas. Situações que, na perspectiva humana, não têm mais razão de ser. São exatamente essas que desafiam nossa fé. São exatamente essas que querem nos fazer ver a onipotência de Deus. São exatamente essas que nos convidam a deixar para trás o plano de nossa própria experiência e ideias, que é tão limitado, para aderir com fé ao Senhor. Assim como os discípulos, devemos pedir que nossa fé seja fortalecida. Mais ainda, pedir uma fé muito grande. Esse pedido será agradável ao Senhor. E hoje ouvimos o canto do Pai Nosso em aramaico, no qual pedimos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Abund bashmayo nethakadash shmoch tithe malkutoch nechewesabiyunoch ayikano de bashmayo of bar ochabelan lach modesen kona Yaumonu Ashebokelan Habaine Wachatoai Aikeno dofehenan shmbaqen el chayobein Lo Talal Meseyono
Dilohi malkutho Chailo teshebohato Lo